É importante falar que essa prova ela foi apresentada não no formato tradicional de cores de provas, né? Mas eles colocaram as questões em ordens diferentes para cada aluno que foi recebendo, até um número limitado, né, de possibilidades de combinações. E a prova que eu tô aqui, eu vou mostrando e apresentando, né, para facilitar a resolução desta prova, eu vou resolver em blocos, porque eles alteraram a ordem das questões, mas os blocos continuaram sendo os mesmos. Então aqui eu vou pegar o primeiro bloco, devo fazer isso em 5 partes, 4 partes, para não ficarem vídeos muito longos. E esse primeiro bloco que eu vou estar resolvendo são as questões que envolvem uma questão do açaí, né, que é um texto do açaí, e outro uma reação que envolve a produção de ferro metálico. Vale dizer que as estratégias foram muito bem pensadas para fazer essas questões, e a UNP ela é muito safa nesse ponto, porque ela coloca questões que podem ser muito longas ou muito rápidas para se resolver. No primeiro bloco aí tem o destaque para uma questão que é a da massa de fósforo para encontrar uma amostra de meio quilo de açaí. E para o segundo grupo de questões, ainda nesse bloco aqui, o destaque vai para a lei de Hess, para obter ferro, que foi feito de uma maneira que pode ser feita de maneira muito prática, para chegar na resposta sem precisar terminar tudo. Então, se você quer saber como é que é, acompanhe até o final. E vale dizer, classicamente, muita gente me cobrou falar disso, não esquece de curtir o canal, deixar o seu like e fazer o que puder ser feito aí, falar raça pra cima, mas não é aqui, né? Ativar o sininho que fala aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui então a resolver a prova, que é o nosso objetivo. Aqui, na primeira questão, a gente pode ver, dependendo da sua prova, né? Você vai perceber quais são as questões e fazer o alinhamento de acordo com o enunciado. É a questão que fala das vitaminas do complexo B. Só corrigindo, né? Não é açaí, é cupuaçu. São frutas completamente diferentes. Mas aqui ele fala da tiamina, da riboflavina e do ácido pantotênico. A nossa primeira questão a ser usada vai ser essa número 5, que é a questão que fala sobre o teor de fósforo presente em uma amostra de 500 gramas de cupuaçu. Aí ele fala pra gente na questão: o fósforo presente em uma amostra de 500 gramas de cupuaçu foi totalmente extraído e isolado na forma de fosfato de cálcio. Muito importante. Se você não souber a estrutura do fosfato de cálcio, você já vai estar perdendo a questão. Isso é uma abordagem muito frequente nos dias de hoje em várias bancas, Enem, FUVEST, UNB, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná. As provas usam a química como um idioma, como uma linguagem. Então você saber a relação nome, estrutura, reatividade é essencial para se poder resolver as questões. Então aqui, nosso ponto a se destacar primeiro são a massa, né, da nossa amostra, que são 500 gramas de cupuaçu. O outro aspecto a ser realçado aqui é o composto que se cita, que está sendo o fosfato de cálcio, que ele fala aqui pra gente. E ele disse que esse fosfato de cálcio, né, é um sólido pouco solúvel que, após seco e pesado, rendeu 625 miligramas desse sal. Então essa é a nossa amostra de fosfato de cálcio, que é o sal em questão. Aí ele diz: nesse caso, a fração em massa de fósforo na amostra de cupuaçu é superior a 500 miligramas por quilo. É importante que a gente destaque aqui que ele coloca a massa em relação a uma amostra de cupuaçu não em 500 gramas, mas por quilo. Dessa maneira, quando a gente fizer a estrutura para ver a quantidade de fósforo nessa amostra, a gente tem que dobrar a quantidade, porque a nossa amostra de 500 miligramas, ou desculpe, 500 gramas, e ele coloca um referencial em relação a 1 quilo. Ler unidade é importante, hein, pessoal? Então vamos lá. Aqui, vamos colocar a nossa relação de massa que nós temos, que são 500 gramas do cupuaçu, não é do açaí, do cupuaçu. E nessa massa de cupuaçu, ele diz que estava lá presente 625 miligramas do sal fosfato de cálcio. Então nessa massa aqui vai estar uma quantidade de 625 miligramas do fosfato de cálcio. Isso mesmo, né? 625, exato. Então, miligramas do fosfato de cálcio, que é o nosso Ca3PO4
2, que é o nosso composto. Então, qual que é a minha relação? Nesse momento, eu tenho dois caminhos para poder fazer isso. Um caminho que é mais didático, pedagógico, mais intuitivo, que é a famosinha regra de 3. O outro caminho é a gente ver a proporção, a relação da massa de fósforo para o fosfato de cálcio, e essa relação ela vai aparecer também de acordo com a massa que nós temos. Então, qual que é o primeiro passo? É ver a massa molar de cada um que a gente tem, a massa molar do sal, né, e de cada componente nessa amostra aí. Então a gente pode ver que cada cálcio aqui vai dar uma relação para a gente de 4 vezes 40. O fósforo, nós temos que perceber que são 2 fósforos, né? Então é 2 vezes 31 gramas por mol que nós temos. E o oxigênio vai ser 2 vezes 4, 8. Nós teremos aí 8 vezes 16 gramas para cada mol do composto em questão. Então, esse composto como um todo vai apresentar para a gente uma massa molar de 310 gramas para cada mol. Qual que é a relação inicial que eu falei que é o caminho mais eficiente para se resolver? Se você notar, essa massa de fósforo aqui que nós temos, que são 62 gramas, ela é 5 vezes menos, ou seja, 20% da massa molar do composto. Então, essa relação de 62 para 310 é uma relação que nós temos aqui de 20%. Ou, se você preferir, de 1/5 que a gente tem aqui. Então, se eu pegar esses 310 e dividir por 5, eu chego em 62. Ah, Breno, não percebi isso. Como é que eu posso resolver? Pela famosa regra de 3. Ao fim dessa resolução mais eficiente, a gente faz pela regra de 3, tá? Por que eu estou falando disso? Porque ao você perceber isso, você pode fazer essa relação de que esse valor aqui dividido por 5, esse valor de 625 dividido por 5, que vai dar 125 miligramas, é a nossa massa de fósforo, dividido por 5, né? É a nossa massa de fósforo presente na amostra, que equivale a 20%. Então você pode fazer essa divisão por 5 ou multiplicar por 0,2, que é a mesma ideia, né? Para se apresentar. Isso é para 500 gramas da nossa amostra de cupuaçu. Então, para 500 gramas. Como a gente quer para 1 kg de amostra, é só pegar isso aí vezes 2, né? Então a gente pega isso aqui vezes 2 e nós teremos 250 miligramas de fósforo para cada 1 kg da amostra do cupuaçu. Ah, Breno, como é que seria pela regra de 3 então? A mesma ideia, só que um pouco mais demorado, né? Ah, mas será que eu posso fazer como? Vamos ver a regra de 3 primeiro, antes de falar disso? Vou pôr do lado de cá, para a gente poder desenvolver, né? A gente tem aqui 310 gramas, equivale, vamos pôr aqui estratégia 2, né? Para se resolver. Nós temos que 310 gramas do nosso sal, que é o sulfato de cálcio. Ele está tendo ali 62 gramas de fósforo. A nossa amostra tem 625 miligramas desse sal. Então, qual vai ser a massa que nós teremos de fósforo? Se você perceber, pode cancelar grama com grama aqui, né? Aí, esse X que será encontrado vai ser igual a 625 vezes 62 dividido por 310, que vai ser igual a 125 miligramas de fósforo. Encontramos o mesmo valor, lembrando que isso é para meio quilo de amostra, ele quer para cada quilo de amostra, então seria vezes 2, que daria 250. A mesma resposta, já que a linha de pensamento é igual. Então,
a orientação para qual caminho escolher é você, na hora da prova, fazer o que você treinou. Na hora da prova não é hora de inovar. Se você treinou por proporções, essa abordagem mais que eles chamam de cálculo mental, né, que você vê as possibilidades de aproximações, arredondamentos, vários professores estão começando a abordar isso com muita eficiência, com isso alguns até que poderia citar. Caso você queira saber mais, pergunte nos comentários, pode perguntar pelo Instagram também via direct, não tem nenhum problema, vai ser um prazer falar com você. Em que eles orientam esse cálculo mental. Então, óbvio que é melhor você demorar mais a acertar do que você errar rapidinho. Então a ideia é fazer o que você sabe fazer. Caso tenha mais do que uma possibilidade de resolução, aí você vai para mais eficiente, beleza? Vamos lá. Então aqui achou-se 250 miligramas de fósforo para cada quilograma do cupuaçu. Quase que eu falei açaí. Então nosso item 5 está errado. Vamos lá para a questão de número 6. A fórmula mínima da riboflavina é C8H10N2O3. A gente tem que lembrar que fórmula mínima é aquela fórmula onde nós dividimos a quantidade de cada elemento presente naquela molécula por um fator de maneira a ter os menores números inteiros possíveis. Vamos ver como é que funciona então para a riboflavina? Se a gente for chegar na estrutura dela aqui, a gente vai ver a quantidade inicial de carbonos que se tem, né? Então a gente pode contar aqui 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 átomos de carbono. Se nós temos 17 carbonos, 17 é um número primo, ele é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então a fórmula mínima seria com 17 carbonos. Logo, ao afirmar que a fórmula mínima seria C8, ele está dizendo que seria um múltiplo de 8 na fórmula molecular, o que não é verdade. Já matamos a questão 6 com bastante facilidade. Beleza? Bora avançando aí, que é importante fazer cada questão da melhor maneira. Na questão 7, ele fala pra gente aqui: a razão entre o número de átomos de hidrogênio e o número de átomos de carbono é maior no ácido pantotênico que na tiamina. Então, se você perceber aqui, o que ele traz pra gente na questão é a relação número de carbono, ou número de hidrogênio, por número de carbono. Ele fala aqui, ó, a razão entre o número de hidrogênio e carbono. Então, ele quer saber hidrogênio sobre carbono. Isso comparando o ácido pantotênico e a tiamina. Se a gente for aqui para a tiamina primeiro, né, vamos ver quantos carbonos que a gente tem aqui. Nós teremos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono. Então aqui a gente tem, ele quer hidrogênio sobre carbono, né? Hidrogênio sobre carbono vai ser então alguma coisa sobre 12, que a gente tem aqui para a tiamina. Então na tiamina a gente tem um total aí de 12 carbonos. Vamos ver agora a quantidade de hidrogênio. Aqui já são, vamos pôr em verdinho, aqui já são 3 hidrogênios no grupo metil que a gente tem aqui à direita. Então a gente vai ter aqui 3 hidrogênios, com 2, 5, aqui 6, aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, opa, 18, hein? Eu acho que eu errei, vamos ver de novo aqui. A gente pode ver onde que está contando meu carbono, meu hidrogênio a mais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa, esse aqui não tem, né? Contei um a mais. É bom sempre dar uma conferidinha, né, gente? Então aqui deu, esse já é o carbono, estava com 5 ligantes, estava abusando do carbono, né? Estava sendo too much. Então aqui a gente está com, no caso do número de hidrogênios, com 17 hidrogênios para a... Vamos manter aqui o padrão de ser vermelhinho que a gente está fazendo. Para o hidrogênio, então, seria aqui 17 hidrogênios e 12 carbonos para a tiamina. Se eu fizer agora a mesma abordagem, então eu posso pôr aqui, ó, se isso for para tiamina,
vamos pôr um T de tiamina, a gente encontrou um total de 17 hidrogênios e 12 carbonos. Então deu 17 hidrogênios sobre 12 carbonos. Vamos agora para o ácido pantotênico. Se a gente for olhar aqui a quantidade de carbonos, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então aqui seria para o ácido pantotênico 9 carbonos. Então aqui seria algo sobre 9. Vendo os hidrogênios para o pantotênico, vamos pôr uma cor diferente para a gente poder contar. De novo foi o verde, né? Para a gente ver. Então ó, a gente tem aqui já um hidrogênio. Esse hidrogênio explícito, pessoal, é onde as pessoas principalmente erram. Elas contam os que estão embutidos, que estão omitidos pela fórmula estrutural, tipo traço aí, né? E esquecem dos explícitos. Por mais absurdo que seja, isso é muito frequente, tá? Então sempre marca para evitar recontagem ou omissão de contagem dos elementos, em especial hidrogênio. Então já tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hidrogênios aqui para o ácido pantotênico nessa resolução. Então a gente vai ter aqui agora 17 sobre 9. Olha que interessante, a gente está tendo aqui o mesmo numerador para as duas relações. Então se o numerador é o mesmo, aquele que tiver o menor denominador é um número maior. Então eu posso falar que a razão, né, hidrogênio sobre carbono do ácido pantotênico é superior da tiamina. Então eu posso falar que do ácido pantotênico é maior do que a tiamina. Vamos ver o que ele relaciona para a gente? A razão entre o número de átomos de hidrogênio e o número de carbonos é maior no ácido pantotênico. Exatamente, então ele falou a verdade para a gente, porque isso é maior do que na tiamina em questão. Bacana? Vamos lá para a questão número 8. Essa questão linda, química orgânica, gente, é maravilhosa, tá? Ela é muito boa de se trabalhar e é muito recorrente em vários processos seletivos ao longo do país. E se seu objetivo são cursos de alta concorrência, é muito interessante dominar a química orgânica em toda a sua reatividade. E a cerejinha do bolo nisso é reações orgânicas, que nesse caso vem como um processo de hidrólise. Perceba que a gente tem nesse caso grupos que são éster, note aqui, ó, a gente tem aqui um grupo éster, aqui a gente tem outro grupo éster. Então aqui a gente pode falar que esse composto é um poliéster. Sendo um poliéster, na hora que você for sintetizá-lo, é interessante que você faça essa síntese pelo processo clássico da esterificação de Fischer, né? Que é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool. E na questão ele aborda bem isso. Olha, considerando-se o politereftalato de etileno um polímero de condensação, que é aquele que reúne os monômeros e libera pequenas moléculas, geralmente água, HCl, amônia, depende do composto, mas quase sempre é água, que para formar poliamidas e poliésteres, né? Pela esterificação de um monômero com etilenoglicol. Peraí, a gente já sabe que um dos monômeros é o etilenoglicol, que ele deu pra gente a estrutura aí, ó, que é um diálcool. Logo, para eu ter uma estrutura polimérica que cresça para os dois lados, eu vou precisar de um diálcool e de um diácido, porque ácido carboxílico mais o álcool dá o éster. Como ele é um poliéster, tem que crescer a cadeia ao longo de toda a sua estrutura aí, né, para ter polímeros de vários tipos que a gente pode abordar. Eu vou precisar de um diálcool, que é o etilenoglicol, e um diácido carboxílico. Vamos continuar aqui. E as fórmulas moleculares constantes da tabela a seguir, é correto afirmar que o monômero reage com o etilenoglicol para formar o politereftalato de etileno, é o ácido benzoico. Então, ó, ele está querendo afirmar para a gente que é o ácido benzoico. Se você perceber, a hidrólise vai ocorrer bem nesse carbono aqui, né? Ó. Vamos colocar aqui, cadê você? Isso. Bem aqui que vai ocorrer a hidrólise pela água mesmo do processo, né? Vai ocorrer a ação de hidrólise. Essa parte carbonilada aqui, ela vem do ácido carboxílico. Essa parte com o oxigênio, ela vem com o álcool. Então vai quebrar aqui e vai quebrar aqui também, ó, na hora que a água for interagir para quebrar essa cadeia do poliéster.
Então nós teremos não o ácido benzoico, e sim teremos um diácido carboxílico. De qual estrutura? Ué, se tem que ser um diácido carboxílico, a gente tem aqui o anel benzênico na sua estrutura, e ele vai ter para cá um grupo carboxila. Esse seria o ácido benzoico, mas não é permitir uma polimerização do composto. E do lado de cá a gente teria um outro grupamento carboxila. Então seria esse diácido, o que é bem diferente do ácido benzoico. Bem diferente não, né? É que tem um grupo E carboxila a mais para poder permitir o crescimento nos dois sentidos da rede polimérica. Bacana? Então ele está errando porque não seria o ácido benzoico. Então a opção está errada. Ok, pessoas? Esse é o nosso primeiro bloco de questões. Vamos para o segundo bloco, que é aquele que eu falei sobre a relação de obtenção do ferro metálico, né? Olha só, a gente já vê aqui a equação 1, 2, 3 e ΔH 1, 2, 3. Isso me dá um gatilho positivo de perceber o que ele pode cobrar. Provavelmente terá algo de lei de Hess nesse processo aí. Então já deixe seu pensamento engatilhado para fazer uma lei de Hess rapidinho, tá? E nesse caso vai ocorrer mesmo. Olha só, na questão, no item 9, ele fala assim: na reação 3, olha só nossa reação 3 aqui, que é o óxido de ferro 2 reagindo com monóxido de carbono para dar ferro metálico e dióxido de carbono, e tem um ΔH3 essa nossa reação, né? A redução do ferro em um processo que envolve a transferência de 2 mols de elétrons por mol de óxido de ferro 2. Então, ele está falando que o ferro do óxido de ferro 2 está reduzindo, e que cada mol do óxido de ferro 2 requer 2 mols de elétrons no processo de redução. Isso só é verdade se o ferro 2+ estiver indo para ferro 0. E o composto precisar então de 2 mols de elétron para cada mol da sua substância em questão, que é o óxido de ferro 2, ou óxido ferroso. Então aqui, se nós percebermos, o NOx do ferro é o ferro mais 2. E ele vira o ferro 0. Então, para cada mol do óxido de ferro 2, está precisando de 2 mols de elétrons para formar 1 mol de ferro. Então tá certíssimo o item. Ó, suave. Bacana? Vamos lá para a questão 10, que é aquela questão que eu falei que tem tudo para ser uma questão mais complexa, mas tem como você matá-la rapidinho. A UNB tem muito desses distratores, tá, gente? Todo ano isso acontece, as provas em geral fazem isso, né? Por isso que é muito relevante, muito importante que você faça simulados e tenha estratégias de provas o mais periodizado possível, tá? Então tenha uma orientação, busque alguém que possa estar com você de maneira o mais individual possível para te orientar em como fazer as provas e criar estratégias de provas, tá bom? Isso depende muito do período do cursinho que você está, quantos anos de cursinho você já fez, como é que está a sua maturidade em relação aos processos. Vamos lá. Então, ele fala pra gente, vamos ler a questão antes, né? Que o valor da variação de entalpia molar, entalpia por mol, mas por mol de quem? Da reação é em relação à hematita. Então ele está falando pra gente da hematita. Ele quer o ΔH por mol de hematita. Quem é a hematita? A hematita está aqui, ó. A hematita é o nosso Fe2O3. É o nosso óxido de ferro 3. Então ele quer o ΔH por mol de hematita, que se a gente observar na reação, tá aqui, ó, tá aqui, essa é a nossa hematita, ó, tá vendo? Então ele quer o ΔH por mol de hematita, que reage com o monóxido de carbono, produzindo apenas ferro metálico e dióxido de carbono. Então ele quer saber se o ΔH dessa reação que ele descreveu pra gente, note que ele só fala o nome das substâncias de novo, tá vendo? Como é que é importante saber a nomenclatura de compostos químicos. E ele quer saber se o ΔH vai ser esse que ele está falando pra gente. Se vai ser igual a esse 3ΔH1 mais 2ΔH2 mais ΔH3. Então primeiro vamos escrever a equação que ele disse pra gente. Ele falou pra gente que a equação é da hematita reagindo com monóxido de carbono para dar ferro metálico e dióxido de carbono. Então a equação que ele está se referindo é uma equação, vamos pôr em algum local aqui à frente, para a gente poder descrever isso de uma forma, né? Vamos lá, então a gente vai ter, vamos pôr aqui, a hematita, que é o Fe3O4, vamos arrumando bonitinho. Tá aqui a hematita, que é o Fe3O4. Ela está reagindo
com monóxido de carbono para produzir ferro metálico mais dióxido de carbono. Primeiro passo, vamos para o enquadramento. Primeiro passo, balanceamento de equações, tá pessoal? Na hora que você olha para essa equação, ela parece muito inofensiva, né? Só que ela é bem chatinha de balancear. Então eu sugiro até você ir por balanceamento via oxidação, ou tentativa até o momento sair, né? Na hora que a gente for fazer esse balanceamento, a gente pode verificar, caso você tenha mais dificuldade para estabelecê-lo, né? Que o balanceamento vai ser do tipo aqui, ele já foi feito, né? Que vai dar 1 para a hematita, 3 para o monóxido de carbono, 3 para o ferro, né? Que dá 3 ferros aqui, e 3 dióxido de carbono. Então essa é a relação que nós temos para esse processo. Se você notar aqui, a gente tem 1 mol de Fe3O4. Quando você olha para a sua equação, o seu processo da equação 1, você percebe que ele já está com 3 mols aqui, ó, com 3 mols de Fe2O3. Então você já vai ter uma referência para esse processo com 3 mols de Fe2O3. Então o primeiro ponto que você pode observar aqui é que para cada 1 mol que a sua equação referência te oferece, ele colocou aqui como sendo uma referência com 3 mols. Uma referência com 3 mols. Logo, isso está te indicando que você vai precisar dividir essa equação por 3. Porque a sua relação ela é para 1 mol de Fe2O3. E não 3 mols como te oferece. Então, ao dividir por 3, você vai ter ΔH1 sobre 3. Isso já te deixa muito diferente da ideia do enunciado, do item em questão, que ele te fala que é 3 ΔH1. Então, em vez de multiplicar A1 por 3, você tem que dividi-la por 3. Então, isso já é um indicativo para você matar esse item e marcá-lo como errado. Fala, Brenão, mas eu sou inseguro, eu quero fazer ele todo, eu preciso? Vamos avançar um pouquinho mais para você ver que realmente eu tenho que dividir por 3, porque olha só, você olhando para as equações, você já percebe que para simplificar, você vai precisar manter a primeira e manter a segunda. Por que isso? Porque para cancelar o Fe3O4, você tem 2 mols dele na equação 1, no produto. E no reagente da equação 2, são 2 mols de Fe3O4. Então, para cancelá-los, tem que manter a 1 e a 2. Então, você cancela aqui. Está cancelado. Mantendo essas duas. E para você cancelar a quantidade de óxido de ferro 2, que está no produto da equação 2 e não faz parte da equação referência, vai ter que multiplicar a 3 por 6. Fazendo esse ΔH aqui, isso é agora 6 ΔH3. E ao fazer isso, vai dar 6 desse, 6 desse, 6 desse e 6 desse. Cancelando agora o óxido de ferro 2 aqui e aqui. Então você percebe que esse ΔH final da equação referência vai ter que ser a primeira sobre 3, a segunda sobre 3 e a terceira sobre 3, ou seja, ΔH1 sobre 3, ΔH2 sobre 3 e 6 sobre 3, que dá 2, né? 2 ΔH3, e não o que ele afirmou pra gente. Isso é muito bom quando você mata uma questão antes de você concluir toda a resolução. Isso te dá muito tempo livre. Isso é muito importante. Bacana? Vem com maturidade, exposição e exercícios. Ok, pessoas? Vamos lá para o próximo item, que é o item 11. Ele fala pra gente, o ânion do composto siderita. Vamos procurar então quem é a nossa siderita. Olha aqui quem é a siderita. Já marcou pra gente que é o carbonato de ferro 2. Se é o carbonato de ferro 2, eu tenho que esse ferro aí, ele é o nosso cátion, né, que é o ferro 2. E esse carbonato aqui, que é o CO3 2-, é o nosso ânion em questão.
Então ele quer saber a geometria desse ânion. Então, falar em geometria molecular para um ânion já é algo desconfortável, porque ele não é uma molécula, né? Ele é um íon. Então aqui, e outro ponto que você pode perceber também aqui, é que ele está com 4 átomos, um central e 3 ligantes. Se são 4 átomos, um central e 3 ligantes, não tem como ser tetraédrico. Ele poderia ser trigonal plano, piramidal, algo assim. Então já mataria também que não é tetraédrico, sem saber a estrutura. Só uma regrinha geral, tá bom? Mas se a gente quer saber a estrutura aqui, é só lembrar que o carbonato é o C-O, O menos, né, que é um derivado do ácido carbônico. Então aqui a gente tem um carbono com hibridização sp2, que ele vai ser trigonal plano, que não é tetraédrico. Então esse item também está errado. Bacana? Bora lá! Item 12. Considere que em um processo de garimpo, peraí, falou garimpo, já fica ligado em ouro, já fica ligado em processo de separação para obtenção do ouro, que é a levigação, né? Que é formar amálgama, colocando mercúrio ali, uma liga metálica. Vamos pensando nisso. Grãos de ouro, olha só, têm sido separados em bacias onde fora colocada uma porção de solo e rocha moída, e que, por meio da introdução de água corrente e movimentos circulares, que é na bateia ali, né, que ele está mexendo, para fazer com que o fluxo de água expulse os menos densos, água corrente e movimentos circulares, a terra, a areia e os sólidos menos densos que o ouro tenham arrastados para fora da bacia. Então, até aqui está descrevendo para a gente a levigação, hein? Vamos ver se ele vai querer abordar o princípio da levigação ou algo assim, mesmo já falando para a gente que é pela densidade o fluxo de água corrente aí, né? Considere ainda que o ouro mais denso tenha ficado no fundo desse aparato. Com base nessas informações, é correto afirmar que o processo descrito consiste na separação de uma mistura heterogênea, sólidos-sólidos são misturas heterogêneas, né? Exceto no caso de ligas metálicas, que são soluções sólidas, e é classificado como levigação. Bonitão, lindão, falou certinho pra gente. Opa, quase marquei como errado aqui, já pensou? Já fizeram isso? Você falar uma coisa, pensar uma coisa e marcar outra? Você tá louco, hein? Então aqui o nosso item tá certo. É isso, pessoas. Tá aí a resolução desse nosso primeiro grande bloco. Espero que você tenha gostado. É muito importante que você deixe o seu like. É muito importante que você se inscreva no canal. É muito importante que você compartilhe isso com seus colegas. Que isso é um canal que está se iniciando e é muito importante para mim que ele possa crescer e eu conto muito com o seu apoio para isso, tá? Então, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua parceria e até o próximo conjunto de resoluções, que vai ser a parte 2 desse vídeo. Beijo para vocês e até a próxima.